Irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela oportunidade e também pela vida de cada um dos irmãos. Os que trouxeram a Bíblia, por gentileza, abra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor, juntamente com a de toda a tua família. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do verso 1. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Amém. Meus irmãos, eu acredito que todos nós somos conhecedores das cartas de Paulo. Dentre tantas orientações dadas às igrejas, o que me chama a atenção é a carta de Paulo aos Gálatas. Embora seja uma carta circular, mas o apóstolo Paulo vai tratar de alguns assuntos que surgem no interior da igreja a fim de corromper a essência e a pureza do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, é porque é do conhecimento dele que alguns pseudos convertidos ao cristianismo estava disseminando uma ideia que contradiz aquilo que, através do Evangelho de Cristo, foi deixado e por Paulo pregado aos Gálatas. Vai dizer a Bíblia que esses até então pseudos convertidos estavam tentando inserir no plano da salvação algumas exigências, e com isso eles acabavam tocando em algumas estruturas da igreja que nos nossos dias de hoje, através da sistematização, entendemos que é a cristologia. E eles tocando nesses pilares, tentando acrescentar algumas outras coisas no plano da salvação, trazendo a ideia de que o sacrifício de Cristo não era suficiente. O apóstolo Paulo vai se posicionar, porque diz a Bíblia que essa novidade começa a rebanhar a igreja dos Gálatas, ou os Gálatas. E não obstante a isso, muitos estão se deixando levar. Muitos estão totalmente seduzidos por esse novo ensinamento. Muitos estão totalmente admirados com essa nova doutrina que, de uma maneira sutil, está ganhando adeptos. E o apóstolo Paulo, ele vai dar a sua resposta a este comportamento que a igreja agora está tendo, em não colocar isso na balança do Evangelho e analisar se de fato é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Tanto é que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, admirado com a posição e a postura dos gauleses, ele diz: muito me admira que vocês, deixando tão rapidamente
aquele que vos chamou para a graça, vos associeis a um outro evangelho. Aí o apóstolo Paulo, ele vai ser mais duro em dizer: nem se um anjo do céu descesse e vos pregasse um outro evangelho, considerai anátema, maldito. E por algumas vezes seguidamente, assim ele considera qualquer outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que isso não está longe dos dias de hoje. Quando nós olhamos para o cristianismo atual, nós vemos pessoas e pessoas abraçando o evangelho que não é o que Cristo deixou. Não é o que Jesus nos deixou. Nós vemos multidões sendo ludibriadas, enganadas, atraídas, envolvidas por um engodo que não é o que Cristo deixou. E não obstante a isso, muitas pessoas, infelizmente, têm tido as suas vidas espirituais agredidas e iludidas por algo que Jesus não deixou para nós. Nós vemos hoje o evangelho da libertação, nós vemos hoje o evangelho da prosperidade, nós vemos hoje o evangelho de tantas outras coisas que traz mais misticismo do que libertação para a igreja. E o apóstolo Paulo se levanta para contradizer isso, e ele considera anátema tais assim que pregue algo que Cristo não deixou. E no capítulo 5, veja como o apóstolo Paulo apresenta Jesus. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como um libertador. O apóstolo Paulo deixa claro que Jesus é um libertador. Até porque um dos pontos que se destacava dentro da igreja era que essas pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, tentando aderir ou tentando introduzir na igreja alguma coisa que se destacasse, além do mais, do sacrifício de Jesus, como observação das leis e também a circuncisão, o apóstolo Paulo quer deixar claro que se a igreja se submeter a isso novamente, ela está debaixo de escravidão, sendo assim tendo que observar todas as leis que por Cristo fora cumprida, até porque Cristo é o único que cumpre as exigências da lei. E o apóstolo Paulo diz assim: não, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Vocês não podem não pode tornar novamente ao jugo da escravidão. Até porque o evangelho que se prega, que contradiz o evangelho de Cristo, é uma banalização da graça de Deus. E cabe aqui para nós que graça tem rigor, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Tito, ele escreve dizendo a Tito que a graça de Deus, ela nos educa, que depois de convertido, nós andamos agora não segundo o curso da nossa vida, mas segundo a vontade soberana do Altíssimo. E o apóstolo Paulo vai mostrar que para cumprir as exigências da lei, novamente estabelecida por esses pseudos convertidos ao cristianismo, que quer entrar com essa filosofia dentro da igreja, ele diz que delas todas, Jesus nos libertou. Aleluia. E Jesus é libertador mesmo. Quando Jesus surge dentro do cenário dos rabinos na Judeia, diz a Bíblia que quando ele aparece na sinagoga, no capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas, e no verso 18, se não me falha a memória, Jesus ele toma a palavra naquela ocasião e diz assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus se apresenta como libertador. Eu acho interessante isso, porque quando nós fazemos uma leitura veterotestamentária, nós vemos que todas as vezes que o povo de Deus está sob opressão,
Todas as vezes que o povo de Deus está sob domínio de inimigo, como foi o caso de Faraó, como foi no caso dos juízes, Deus sempre libertava, e Deus sempre usava alguém para libertar o povo. Só que para nos trazer até a Ele, Ele nos enviou Jesus, o seu Filho amado. Jesus é o nosso libertador. E o apóstolo Paulo está trazendo isso para a igreja novamente, porque a igreja está perdendo a ideia de que o único libertador por excelência é Jesus de Nazaré. O sacrifício de Cristo é suficiente, atingiu a mim, atingiu meus pais, atingiu meus filhos, e está mostrando que tem peso eterno. O fato de Cristo ter ressuscitado é uma prova cabal de que Deus aceitou o sacrifício e seu sangue. Por isso nós estamos aqui essa noite celebrando. Jesus é nosso libertador. E o apóstolo Paulo está mostrando isso para a igreja. Porque a ideia cristocêntrica está assumindo o nosso espaço, porque vem um evangelho que vem na contramão ao que nós pregamos, que coloca o homem no centro, e a igreja de Corinto viveu isso. Era uma igreja que, embora dividida, não tinha Jesus mais no centro, e o problema foi esse. Depois que a figura humana apareceu e a divina foi deixada do lado, vamos ver o que a Bíblia nos diz nos versos posteriores. Ela abre as portas para o mundo, o pecado entra dentro dela. Não obstante a isso, nós vamos ver litígio na igreja, nós vamos ver pecado na igreja, nós vamos ver a igreja totalmente envolvida no mundanismo. Aí o apóstolo Paulo vai dar o diagnóstico da igreja. Ele diz assim: eu já sei qual é o problema de vocês. Sabe qual é? É que um está dizendo que é de Paulo, o outro está dizendo que é de Cefa, o outro está dizendo que é de Apolo. O problema é que Cristo deixou de ser o centro. Cristo deixou de ser a pessoa principal. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega também é, mas é aquele que dá o crescimento. Jesus é o nosso libertador, e não tem outro. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 13, vai dizer a Bíblia que ele vai mostrar que de dois povos Deus fez um. Aí ele usa a expressão assim: e pela cruz. Nós só estamos aqui pela cruz de Cristo. Ah, se não fosse aquela cruz. Se não fosse aquela cruz, na onde estaríamos nós? Ô cruz bendita! E Paulo continua dizendo: ele se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos. Ô cruz bendita! Tudo passa pela cruz de Cristo. A salvação da tua família passa pela cruz de Cristo. O batismo com o Espírito Santo passa pela cruz de Cristo. A libertação do teu filho passa pela cruz de Cristo. Tudo passa pela cruz de Cristo. E a cruz, além dela nos mostrar, não somente o coração de Deus nos mostra o amor, ela também nos mostra o sangue que foi purificado totalmente para que o meu e o teu, o nosso pecado fosse por Deus totalmente perdoado. Ô cruz bendita! Irmãos, porque Jesus na via dolorosa, com o braço horizontal da cruz, de aproximadamente 40 quilos, sofreu 2 quedas. E mesmo assim, no alto do Gólgota, olhar e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ô cruz bendita, se não fosse Jesus de Nazaré. O nosso libertador é Cristo. É Cristo, e no Apocalipse está escrito que quando ele sai para vencer, porque a visão é essa. E vi, quando eu olhei eu só pude ver alguma coisa, e como ele era? Ele tinha o cabelo branco como a lã branca, os pés reluzentes como latão, uma couraça de ouro no peito, e sobre a tua coxa estava escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o nosso Cristo que sai para vencer. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo: para a liberdade que Cristo nos libertou.
E o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossos no capítulo 1, versículo 13, vê da onde Jesus nos libertou? Do império das trevas. Ô, irmão, que negócio ruim. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 4, versículo 4, ele escreve dizendo assim, que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do evangelho de Cristo não lhes esclareça. Estava todo mundo cego. Aí vem Jesus, porque a cruz, ela nos mostra alguns sinais. A primeira, nos revela o amor de Deus. Segundo, a intenção de nos salvar. E terceiro, nos reconciliar com Ele. Aí vem Jesus. Estávamos nós lá, e muitos de nós estavam que nem um salmista, num charco horrível de lodo, para nos tirar lá. Só foi somente a mão de Jesus de Nazaré. Ele nos tirou desse império de trevas, na onde o domínio de Satanás nos subjugava, na onde a vontade do inimigo nos subjugava, na onde todas as nossas atitudes não agradavam ao Senhor. Mas vindo Jesus na plenitude do tempo, nascido de mulher, nos tirou de lá e nos transportou para o reino do seu Filho, o reino de amor. E Paulo apresenta Jesus em Colossos como libertador. Por isso que essa ideia de cruz mais sal grosso não dá certo, porque a cruz é suficiente. Irmãos, o sacrifício é suficiente. O pastor está dizendo que foi uma só vez, você tinha que dar um glória, porque foi uma só vez que ele se apresentou no santuário. E a Bíblia diz mais, a orientação de João é essa: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Oh, glória! Irmão, levanta a tua mão por alguns instantes e agradeça. Sabe por que Jesus é libertador? Porque muitos não chegou no final do ano e você chegou. Jesus permitiu que você chegar. Sabe por que Jesus é libertador? Porque Ele te dá força todo dia pela manhã, para você vencer as arduras, as dificuldades do dia e trazer o pão para a tua casa. Sabe por que Jesus é libertador? Você não viu, é verdade, mas no trajeto da tua casa até aqui, não teve um dardo que te atacou, não teve uma seta que te feriu. Você veio de lá até aqui guardada, protegida pelo precioso nome de Jesus. Se não fosse Jesus, já dizia o salmista no Salmo 124, se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, ora diga Israel, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, mas Deus não nos deu por presa aos seus dentes, todavia o laço se quebrou e nós escapamos. Jesus, e calavarra séria. O nosso libertador tem nome, por isso que foi cantado aqui, tocou-me, porque quando Jesus te tocou, não teve como resistir à graça, aí você veio mesmo. E isso é interessante, porque quando Nicodemos vai ter com Jesus de madrugada, ele quer saber o motivo pelo qual Jesus faz tanto milagre. Ele chega à conclusão de que o motivo pelo qual Jesus faz tanto milagre é que Deus é com ele. Aí Jesus começa a abrir o leque, Nicodemos não começa a entender as coisas, aí Jesus olha para Nicodemos e diz assim: Nicodemos, eu vou te dizer uma verdade. Qual é? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Qual é o efeito disso, Nicodemos? O efeito é que todos quanto olharem para o alto do Gólgota será atraído a mim. Nós só estamos aqui porque fomos atraídos pelo nome e pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Oh, Jesus maravilhoso que nos liberta. Oh, glória! Aleluia! Aleluia!
Oh, glória! Aleluia! Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, Tiago, que o amor de Deus nos constrange, porque é impossível passar no madeiro e não olhar para ele e não nos constranger, de que o amor de Deus foi tão incondicional, que independentemente de onde você estava, ele resolveu mandar o libertador, e o libertador veio mesmo, nascido em Belém, veio aquela melodia angelical e disse, paz na terra aos homens, e glória a Deus nas alturas. O nosso libertador nasceu naquele dia, e há mais de 2020 anos, ele continua libertando, ele continua curando, ele continua salvando. Irmãos, Jesus, o nosso libertador. Jesus é tão libertador que Jesus é convidado para ir para a casa de Simão leproso. E diz a Bíblia que Jesus chega, se acomoda num canto, e a festa vai acontecendo, e parece que Simão não está nem aí para a presença de Jesus ali. Daqui a pouco uma mulher, totalmente incomodada, vai romper com tudo aquilo que está acontecendo, até porque a visita de uma pessoa ilustre dava o direito de que outras pessoas pudessem ver, independente da casa. Então Jesus é uma figura pública ilustre, então todos querem ver Jesus. A festa está acontecendo e parece que essa mulher está incomodada da forma como Simão o leproso está tratando Jesus. Está tratando Jesus, a ponto dela ficar tão incomodada, porque ela percebe que Jesus está no ambiente, ela vai pegar o melhor que ela tem e quebra nos pés de Jesus. Por isso que eu creio que culto, não é eu que falo para você levantar a mão e dar glória, não é eu que falo para você cutuca o irmão da direita ou cutuca o irmão da esquerda, é você que tem que perceber Jesus no nosso meio. É você que tem que perceber Jesus no nosso meio. E essa mulher fica tão incomodada, parece que ela está dizendo assim, será que esse cara não sabe que quem está aqui é Jesus que multiplicou pães e peixes? Será que esse homem não sabe que quem está aqui é Jesus que andou sobre as águas? Ela vai e quebra nos pés de Jesus, e aquele perfume sai, exala. Daqui a pouco Nicodemos levanta e diz assim, se este fora profeta, bem saberia que ele tocou. Foi ele pensar que Jesus se levanta do outro lado e diz assim, Nicodemos! Eu entrei na tua casa, você nem na porta me recebeu. Nicodemos, nem lavar meus pés você lavou, e essa mulher não cansa de regar com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. Nicodemos, Simão, você nem se cansa. Simão, muito pelo contrário, Simão, você nem percebeu que você tinha que ungir minha cabeça, Simão. E você não percebeu que essa mulher não para de enxugar meus pés com o seu cabelo. Simão, você não percebeu. Aí Jesus tem que se levantar para defender. E Jesus foi libertador. Foi porque quando Jesus se levanta, ele diz assim, eu vou te contar uma parábola. Havia 2 homens, e os 2 deviam. Um devia mais, outro devia menos. Não tendo os 2 com o que pagar, o credor, a quem eles deviam, perdoou-lhes as dívidas. Eu te digo, quem é que ama mais? Aquele que muito devia. Pois bem, essa mulher tem muito pecado, porém muito me amou, Simão. E eu a amo, e perdoados estão os seus pecados, porque na cabeça de Simão, desculpe, a ideia era que Jesus tinha que sentenciar. Jesus disse, não, eu vim para dar vida. E vida em abundância. Pegaram a mulher no ato, levaram nos pés de Jesus, ele está escrevendo, e alguém diz, e aí, Rabino, como é que é? A lei manda apedrejar. Jesus olha e diz assim, diga aí qual de vocês não tem pecado, porque quem não tiver, atire a primeira pedra. Aí todo mundo vai deixando a pedra de lado, é Jesus libertando, porque não reinou a morte, a vida passou a superabundância. Jesus o libertador. O cego de Jericó, Bartimeu, está à beira do caminho. Jesus está descendo cerca de 32 quilômetros de Jerusalém. Vai para Jericó. Jesus vai para Jericó. Parece que esqueci até o nome do abençoado, irmãos. Parece que Bartimeu
percebe que aquele que vem não é qualquer pessoa, e vai dizer a Bíblia que ele vai despertar em Jesus algo que o povo não percebe. O que é que Jesus é herdeiro legítimo ao trono de Israel? E ele diz assim quando ouve falar que Jesus está vindo ali: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz isso, parece que algo ativo em Jesus. Jesus para e diz: que foi? Quero ver. Aí alguém diz: para com isso, o mestre não te ouve. Eu quero ver. Ó, Jesus operando novamente libertação. Veja, a tua fé te salvou. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Oh, Jesus maravilhoso esse. O apóstolo Paulo, escrevendo a uma das suas igrejas, diz assim: ele rasgou a cédula que pesava contra nós. E vendo onde que ele cravou? Cravou na cruz. Aí alguém diz: acabou. Não. Expôs publicamente principados e potestades. Como se não bastasse, Jesus os expõe. É Jesus mostrando que ele é libertador. Jesus é libertador. Jesus está aqui para te libertar, seja qual for o problema, seja qual for a causa. Jesus é libertador, pode te libertar da depressão, da ansiosidade, de problemas emocionais, pode te libertar de qualquer problema. Jesus é libertador. Jesus é libertador. Eu quero orar com você. Eu vim aqui te apresentar um Jesus que liberta. Eu me lembro de uma ocasião em que eu tinha acabado de ministrar numa igreja e a irmã Luzia vem na frente. E olha como Jesus é libertador. Durante muito tempo a irmã ficava sobre o vício do cigarro. E naquele dia ela aceitou Jesus. Ela aceitou Jesus 9 horas da noite no apelo. Quando foi 9h30, o Senhor a recolheu. Jesus a libertou daquele mal. Olha como Jesus é libertador. Uma mãe veio com a criança no colo, uma avó, com a ferida do tamanho do meu braço, diz assim: olha, esse menino não dorme já tem alguns dias. Ele vai no médico, o médico limpa, tem que voltar de novo porque isso volta. Aí eu disse: o que a senhora quer que eu faça? Ora por ele, faz alguma coisa. Eu orei naquele dia. Passou a semana, lá vem aquela senhora com a criança dizendo: veja o que Jesus fez na vida do meu filho. Olha como Jesus é libertador. Eu estava numa igreja, uma irmã sai endemoniada, vem para perto do púlpito. Aí o Espírito diz assim: repreenda. E eu a repreendi, e a irmã está lá, é regente do círculo de oração. Olha como Jesus é libertador. Uma jovem passa por mim e o Espírito diz: diga a ela que eu a vi. E quando eu a disse, ela tomada de pavor, procurou o pai, procurou a mãe. Vai ver, a jovem está lá servindo a Deus com a tua família, porque Jesus é libertador. Olha como Jesus é libertador. Olha você aqui com a tua família, com a tua filha, com o teu filho. Ah, se não fosse Jesus, eu faço de novo as palavras do salmista: na onde estaríamos nós se Deus não estivesse conosco? Jesus é libertador. Com a permissão do pastor, eu quero orar por você. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu quero saber se no nosso meio tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus de Nazaré. Eu vim aqui te apresentar um Jesus que liberta. Jesus é libertador. Jesus tem o poder de te libertar, seja qual for o problema. Jesus tem o poder de libertar, seja qual for a situação. Eu vim te apresentar um evangelho que tem poder. E o evangelho tem nome: Jesus de Nazaré. Eu quero saber se porventura você entrou aqui e quer entregar a sua vida a esse Jesus que tem poder não somente para libertar a sua alma do pecado, mas também
bem perdoá-lo e também te dar novas diretrizes, também te dar nova direção. Eu quero orar por você. Se tem alguém, levanta tuas mãos. Eu quero orar por você. Eu vim aqui de apresentar um Jesus que tem poder para libertar, e Ele liberta mesmo, até porque isso é uma das atribuições do seu ministério, é colocar em liberdade os oprimidos e os cativos. Eu quero te apresentar esse Jesus de Nazaré, a qual todos nós aqui por Ele foi liberto. Se tem alguém, dê um aceno assim com as mãos. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Tem alguém? E tem nas suas mãos, tem uma moça lá. Vem aqui, minha filha, eu quero orar por você. Vem aqui, Jesus é libertador. Jesus tem poder para libertar. Tem mais alguém? Tem? Dá uma cena assim com as mãos, eu quero te ver. Eu quero ver você. Eu estou aqui para orar por você. Ei, Jesus tem poder não somente para te libertar, mas também escrever teu nome no livro da vida. O nosso libertador está aqui hoje, está vindo em lágrimas. Em lágrimas. É isso que Jesus de Nazaré faz. Tem mais alguém que nessa noite foi impactado pela palavra, foi impactado por essa mensagem? Jesus é o nosso libertador. É isso aí, é mesmo. É para adorar, é para glorificar, porque essa alma aqui já não pertence mais ao império das trevas, agora vem para o reino da luz. Tem mais alguém? Se tem, estende as suas mãos, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. O nosso libertador está aqui. Tem mais alguém? Dê um aceno com as suas mãos. Dê um aceno com as suas mãos. Está aqui essa vida. Será que a igreja pode estender as mãos, irmãos? Deus é fiel para conosco. Se isso não for a libertação do Senhor, então o que será? O céu está em festa. Oh glória! Oh glória! Estenda as tuas mãos, vamos orar por essa vida. Senhor Jesus, Tu és o nosso libertador. E mais uma vez provaste que continua libertando. Jesus, diante do Teu altar está a Tua filha. Senhor Jesus, Tu sabe o que lhe oprime. Tu sabes, Senhor Jesus, o que lhe causa dor. Mas nesta noite nós Te apresentamos-a. Senhor Jesus, da mesma forma que ela veio ao altar. Jesus, nós Te pedimos humildemente, perdoa-lhes os pecados, escrevendo-lhe o nome no livro da vida, Senhor Jesus. Jesus, nós somos agradecidos por esse tão grande milagre que operaste no nosso meio, Senhor. Agora dê uma noite de sono reparador à tua filha e vai adiante dela, operando e realizando milagres e curas. Fica conosco, Senhor. É o que te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus. Amém.